Caríssimos, vamos aqui começar a nossa sessão de trabalho. A mim cumpre-me primeiro que tudo bom dia. Muito obrigada por estarmos aqui todos juntos hoje, neste tempo de trabalho. E quero apenas, em nome da Escola Agrária de Santarém e obviamente da nossa equipa do Soil Life First, em primeiro lugar, um enorme agradecimento à Francisca, nossa parceira do Soil Life First, e que nos cedeu este espaço para estarmos hoje a trabalhar e para podermos almoçar e podermos conversar sobre aquilo que têm sido os trabalhos nos últimos anos aqui no campo da Francisca, mas também nos outros 5 campos piloto que integram este projeto. Portanto, o primeiro agradecimento à Francisca. Depois, obviamente, a todos os parceiros, dando nota que hoje temos cá todos, à exceção do colega Campotec João Freire. Nós, este ano, temos aqui um modelo ligeiramente diferente de apresentação dos resultados. Resolvemos fazer aqui uma única apresentação, mas dar uma ênfase especial a cada campo piloto. Portanto, não se sintam perdidos, porque em cada campo piloto nós vamos ter aqui a intervenção de vários elementos, porque o foco é o campo piloto. E a cada um dos campos vão depois haver as intervenções relacionadas com as várias temáticas. Nós temos no nosso All Life First 6 campos piloto e nestes 6 campos piloto é isso que hoje vamos apresentar. Vamos apresentar os resultados que se destacam em cada campo piloto. Sendo que para cada campo piloto, e eu só me vou debruçar um bocadinho mais neste primeiro campo, mas todos os outros a metodologia foi a mesma, nós identificamos aquilo que eram os pontos fracos do campo. Quais eram os constrangimentos daquele campo. Neste caso concreto, estamos em São João de Brito, o desafio é um desafio que tinha a ver com o facto de termos solos desprotegidos no período de outono e inverno, incidência de pragas e de infestantes, baixa diversidade cultural. Eram os pontos fracos. A partir destes pontos fracos foram de facto traçados todos os planos de melhorias a introduzir neste campo. Portanto, e o objetivo no final era de facto conseguirmos uma melhor proteção da estrutura do solo e da fertilidade do solo, aumento da biodiversidade funcional do próprio solo, aumento do armazenamento de carbono no solo, maior reciclagem de nutrientes, melhor controle de infestantes e, consequentemente, redução do uso de pesticidas. Para isso, a equipa que integra o Soil Life First foi avaliando em vários momentos diversos bioindicadores. E é isso mesmo que vai acontecer agora, portanto, consoante os bioindicadores que foram avaliados, ou os indicadores, porque o carbono acaba por ser um indicador, e não bio, vamos passar à apresentação. Neste momento, eu passo a apresentação ao Mário, onde é que está o Mário? Está ali, em que vai falar um bocadinho de quando é que fizeram as amostragens e QBS, certo? Ok. Pronto, aqui da minha parte eu trabalho nos artrópodes, eu já vou explicar um bocadinho mais à frente, é um grupo de bioindicadores. Nós fizemos, no nosso caso, 3 pontos de amostragem e pode haver aqui algumas diferenças, mas eu acho que vai ser mais ou menos coincidente com as outras equipas. Fizemos sempre amostragens nos campos durante a presença das culturas de cobertura, enquanto elas estavam instaladas, e comparámos sempre com modalidades de controle que não tinham as misturas de cobertura instaladas ou que tinham outro tipo de prática agrícola. E depois fizemos outras amostragens durante, uma vez a cultura de cobertura saída do campo, fizemos o acompanhamento das mesmas parcelas durante a presença das culturas principais e conseguimos procurar diferenças se o facto de termos tido as culturas de cobertura instaladas tinha produzido diferenças ou alterações para o futuro. Pronto. Eu, particularmente, trabalho com os microartrópodes, com a mesofauna do solo, é um grupo de bioindicadores. A metodologia que nós usamos é o QBSAR, e eu não vou entrar nisto muito a fundo, vou já dar aqui uma panorâmica muito geral. Esta é uma metodologia relativamente nova na ciência, a nível de QBSAR significa qualidade biológica do solo, através do grupo de microartrópodes, que basicamente consiste na recolha de amostras de solo em profundidade. Há aqui uma extração deste tipo de micro-organismos e a metodologia é muito importante, é muito interessante porque vai um bocadinho para além daquilo que é tradicional, que é ver os organismos que estão presentes e aqueles que não estão presentes.
A metodologia faz isso e daí podemos determinar ou fazer relações com certos serviços do ecossistema que estão a ser cumpridos ou não estão a ser cumpridos, mas também nos permite fazer aqui uma análise morfológica das adaptações morfológicas que cada grupo de organismos apresenta. E sem entrar muito a fundo, podemos expectar que solos com melhor qualidade, com melhores condições, permitam organismos com certo tipo de adaptações morfológicas. Isto permite-nos determinar se os solos estão a evoluir ou a degredir. Ok? Pronto, isto são organismos que estão envolvidos numa cadeia de relações dos ecossistemas muito complexa. Pronto, podemos dizer que são bioindicadores muito importantes, porque se eles não estiverem presentes, os solos não funcionam, as culturas não funcionam. Passando aqui aos resultados, no campo de São João de Brito, temos aqui as 3 amostragens realizadas. Esta era uma das parcelas onde tínhamos as culturas de cobertura e aqui era a modalidade de controle. E aqui não dá para perceber muito bem, aqui uma foto da cultura de cobertura. E este campo, na altura da cultura de cobertura, tinha uma vegetação espontânea muito intensiva na modalidade de controle. E tivemos, de facto, aqui, este campo é um bocadinho ao contrário dos outros, porque neste momento da amostragem tivemos um índice de qualidade biológica ligeiramente superior na modalidade de controle. Mas o que é interessante é ver que, uma vez saída a cultura de cobertura, o que ficou para o futuro foi que notámos uma melhoria da qualidade do solo na modalidade onde tínhamos tido instalada a cultura de cobertura. Ou seja, o facto de termos tido ali a cultura de cobertura deixou alguma coisa para o futuro. Ao nível da estrutura do solo, ao nível das condições do solo, e obtivemos índices sempre superiores. E vocês já vão ver mais para a frente isto reflete-se nos outros campos. Conseguimos verificar que as culturas de cobertura efetivamente têm aqui uma função importante. Melhoram o solo para o futuro. E este campo é interessante. Eu até acho que o campo de São João de Brito foi aquele onde acabámos por obter um índice de qualidade do solo mais elevado. Temos aqui um índice de 87, que aqui, só para vocês terem noção, considera-se um solo de boa qualidade, um índice à volta de 90, 93. E os solos em Portugal normalmente são considerados pobres. Eu acho que este indicador é muito... É muito interessante, é uma muito boa perspectiva para o futuro. É muito promissor. Estamos a conseguir aqui atingir coisas muito interessantes com a instalação das culturas de cobertura. Okay? É assim, comunicar ciência às vezes é um bocadinho complicado porque os investigadores estão muito habituados ao trabalho que fazem, trabalham com gráficos, com números, etc. Isso nem fácil, nem sempre é de fácil interpretação para o público. E isto é a forma convencional onde nós fazemos esta soma de resultados, ou esta determinação de resultados. Para cada grupo de organismos atribuímos uma certa pontuação, fazemos somas e temos que ler por esta tabela. Isto não é fácil de comunicar, então acabamos por desenvolver esta metodologia, e novamente aqui não dá para ver muito bem, mas optámos por esta forma aqui mais visual, com uma escala colorimétrica, e sim, quando estamos nos vermelhos, efetivamente temos scores baixos de qualidade do solo, e tenham atenção, isto pode parecer estranho, aqui era amarelo, aqui já era vermelho, porque estes organismos são muito sensíveis e mudam com as condições climáticas, com as operações de campo, etc. Estes valores são sempre variáveis. Nós temos é que olhar para tendências. Se nós tivermos tendências, não tivermos as culturas de cobertura sempre valores superiores, independentemente de todas as outras condições, é um bom indicador. É um indicador que a cultura de cobertura melhora relativamente à não presença de cultura de cobertura. Mas sim, temos aqui esta escala colorimétrica e aqui dá para ver melhor, mas já se está a aproximar do verde. Já temos aqui solos a ficar no verde. E isto é muito interessante, porque em Portugal nós não temos solos no verde. Os agrícolas, ok? Os nossos solos estão muito pobres, estão muito maltratados. E estarmos aqui a aproximar do verde é efetivamente muito interessante. Posso só fazer uma pergunta? Quanto mais microartrópodes melhor, ou há um ótimo... É assim, quanto mais grupos presentes melhor, porque temos mais biodiversidade, logo mais funções do ecossistema a serem desempenhadas, mas não só. Para cada grupo de microartrópodes, peço desculpa, é atribuída uma pontuação. Se eu tiver o mesmo microartrópode numa forma mais adaptada, ele é mais pontuado. Então quer dizer que, por exemplo, eu aqui, não sei, aqui tenho, por exemplo, o grupo dos colêmbulos, pronto, não interessa, já são nardices,
mas na parcela da cultura de cobertura estava mais bem adaptado ao solo. Quer dizer que o mesmo grupo de organismos estava presente, mas daquele lado tinha adaptações mais específicas ao solo. Quer dizer que o solo estava melhorado, oferecia mais condições de sobrevivência a organismos que são muito sensíveis. Qualquer distúrbio, aquela adaptação não se manifesta. Pronto, assim muito por alto, sem entrar muito a fundo. Mas sim, podemos ter os mesmos grupos de organismos, mas eles estarem muito mais bem adaptados ao ambiente edáfico. E isso é um indicador importante. Ok, bom dia. Eu venho-vos falar dos nematos também, na continuação aqui da utilização de organismos, neste caso também é uma mesofauna, micromesofauna, utilizados como indicadores do status biológico do solo. E porquê é que nós temos que usar os indicadores? Porque temos que, de alguma maneira, medir, mostrar que as práticas culturais acarretam diferenças, trazem diferença do ponto de vista biológico aos nossos solos. Os nemátodos, como todos sabem, são sobretudo conhecidos pelo seu papel danoso para as nossas culturas, e aquela fotografia dramática ali daquelas cenouras todas deformadas mostra isso, mas com este projeto, e já no seguimento de outros anteriores, temos vindo a mostrar o outro papel dos nemátodos de vida livre, portanto que não parasitam as culturas e que são essenciais, que prestam serviços de ecossistema fundamentais ao solo e às nossas culturas, concomitantemente, e que são nemátodos de vida livre e são bioindicadores quase perfeitos, porque existem em grande número, são relativamente fáceis de extrair e identificar, porque têm hábitos alimentares diversificados e isso reflete o microbioma do solo e, portanto, todos os equilíbrios ou desequilíbrios que o solo possa ter, refletem-se no número e na relação destes grupos funcionais de nemátodos. Também não vou entrar aqui em grandes pormenores e daí tenho só ali aquela fotografia com os good guys, que são realmente os nemátodos que fazem muita falta aos nossos solos. Um nemátodo com vazio biológico no que respeita um solo com vazio biológico no que respeita a nemátodos é um solo pobre, é um solo disfuncional e, portanto, todo aquele conjunto de nemátodos omnívoros, os bacteriófagos que se alimentam de bactérias, os micetófagos de fungos, os predadores que se alimentam de outros nemátodos, designadamente fitoparasitas, e os entomopatogénicos que nos auxiliam na luta contra pragas de solo, são nemátodos que têm que existir no solo. E o estudo das suas proporções dá-nos indicações acerca dos efeitos que as práticas culturais têm. Portanto, como também Mário dizia, isto transferir o que nós fazemos no laboratório para uma linguagem que seja acessível e que não complique e que mostre realmente um resultado relevante, tem que ser feito de uma maneira simples e para isso nós contabilizamos os nemátodos, não é rock science, contabilizamos os nemátodos, podem ser utilizados vários bioindicadores, mas eu trago-vos aqui uma abordagem muito simples que é, através ali de um gráfico de um queijinho, veem a proporção e aqui em São João de Brito, de facto, tem-se vindo a notar ao longo dos anos que é um solo que, do ponto de vista biológico, está a tender para um equilíbrio, designadamente, no que diz respeito aqui à presença de nemátodos. E podem ver ali que a cultura, que a Consociação de São João de Brito tem 10 vezes mais nemátodos benéficos em relação à testemunha. E depois gostaríamos de ver ali a Consociação de Brássicas com um bocadinho mais de efeito positivo, mas isso não acontece pelo facto de que as brássicas em si controlam um bocado os nemátodos. Seria bom que só controlassem os fitoparasitas, mas no fundo acabam por também reduzir as populações dos outros nemátodos. Mas em todo o caso tenderá sempre para haver algum equilíbrio. Portanto, fica aqui esta mensagem, é uma tendência, isto nunca são dados absolutos, eu posso fazer uma colheita agora na próxima primavera e os resultados já mudarem ligeiramente, porque lá está, refletem condições meteorológicas, refletem todo um conjunto de outras condições ambientais, mas a tendência é esta, a Consociação a chamada Consociação de São João de Brito realmente está a revelar que do ponto de vista biológico o solo fica muito mais enriquecido.
E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Passa para a frente. Passo. Ora, bom dia. Desculpem o nosso atraso. Atrasámos um bocado e atrasámos também esta nossa conversa. Eu vou ser rápida, tinha um slide introdutório, vou saltar. Acho que todos aqui presentes sabemos que os micro-organismos são importantes para o solo, tal como acontece com os nematos e com os artrópodes. Um solo pobre em micro-organismos é um solo que se vai tornando inerte e improdutivo e, portanto, infelizmente, é a situação de muitos dos nossos solos. Então, estas culturas de cobertura, especialmente estas misturas biodiversas, vêm introduzir uma diversificação que se vai refletir também, por si só, no aumento da biodiversidade microbiana e depois, pronto, é uma diversificação que é orientada, porque estas misturas, como os colegas da Fértil Prado se calhar vão falar, integram aspectos que são muito importantes porque favorecem micro-organismos benéficos no solo e, portanto, têm um papel muito importante no enriquecimento do solo, do ponto de vista microbiológico também, que se vai refletir depois também na qualidade do solo. Céu. Eu passo. Sim. Pronto, o que nós temos vindo a fazer na microbiologia do INEAV é precisamente, temos vindo a avaliar vários indicadores que nos vão mostrando como é que a evolução do solo está a acontecer do ponto de vista microbiológico, isto em cada campo, tal como os meus colegas referiram, sempre comparando as zonas dos campos onde são usadas culturas de cobertura, estas misturas biodiversas, comparando com zonas do campo que têm outros tipos de cobertura, ou, neste caso, não sei se há algum, ou sem cobertura nenhuma, que é o que nós preferimos, porque isso dá-nos uma ideia do que é que acontece se não houver cobertura, que é aquilo que nós Aqui temos mantida a testemunha. Aqui temos mantida a testemunha. Pronto. Os indicadores que nós usamos informam sobre a atividade, a diversidade, a abundância dos micro-organismos e depois nós olhamos muito para três grupos de micro-organismos benéficos, que são as bactérias solubilizadoras de fosfato, portanto, controlamos o que é que lhes acontece no solo. São bactérias importantes porque elas solubilizam o fósforo que está imobilizado no solo, aumentam o fósforo que é disponível para as plantas. Depois temos os rizóbios, são as bactérias fixadoras de azoto que fixam o azoto atmosférico em simbiose com as leguminosas que estão na consociação e que podem contribuir muito para enriquecer o solo em azoto. E, além disso, são excelentes indicadores, excelentes bioindicadores do estado do solo. E depois temos as micorrízas, os fungos endomicórrízicos, que fazem simbioses com a maior parte das plantas. As brásicas são uma exceção. E que, através dessas simbioses, podem aumentar muito a capacidade das plantas para adquirir água e nutrientes do solo. Isto para além de muitos outros benefícios que têm na planta e no ecossistema. Ora, este campo de São João de Brito é um campo que nós temos vindo a acompanhar já há bastante tempo, já há alguns anos, e onde temos tido, desde o início, respostas positivas do ponto de vista microbiológico à presença das culturas de cobertura, em especial com esta chamada mistura de São João de Brito, que tem mostrado um efeito positivo a nível da atividade, diversidade, abundância e depois também a nível dos micro-organismos benéficos, daqueles três grupos que nós estamos vindo a acompanhar, em especial rizóbios e micorrízas. Nos últimos 2 anos em que fizemos avaliações, começou a ser usada neste campo uma outra mistura que inclui, penso que é ráfanos, certo? Portanto, inclui braços na sua composição. E nós começámos também a incluí-la nas nossas avaliações e a compará-la com a mistura São João de Brito e também com o talhão de testemunho. Os resultados que nós tivemos foram um pouco surpreendentes porque foram bastante diferentes daquilo que temos encontrado com a mistura São João de Brito. Em primeiro lugar, encontramos mais atividade microbiana no solo. Portanto, com esta mistura parece haver uma alteração da composição microbiológica do solo no sentido de comunidades mais ativas. Provavelmente é o que os nossos resultados indicam devido às substâncias que são produzidas pelas raízes das brássicas. Mas depois, por outro lado, em paralelo com este aumento de atividade, temos um efeito repressor a outros níveis. Temos menos diversidade e temos um impacto ainda maior a nível dos grupos benéficos, dos rizóbios e das micorrízas. Por exemplo, no ano passado, não sei se conseguem ver neste gráfico, eu não consigo apontar certamente. Consegue. Estes dois gráficos aqui mostram os resultados do ano passado, em 2024. No caso dos rizóbios, nós encontramos um aumento dos rizóbios no solo
com ambos os tipos de mistura, portanto, com ambos os tipos de cultura de cobertura, digamos assim. Mas o aumento que encontramos com a concessiação São João de Brito, ao que está aqui a verde, foi muito maior do que aconteceu com a concessiação com Brássicas. Em relação às micorrizas, o impacto foi ainda maior. Portanto, o que nós encontramos foi um aumento da micorrização com a concessiação São João de Brito, como é habitual, com a concessiação com Brássicas. Com a concessiação com Brássicas, está aqui a laranja, a taxa de micorrização do milho foi ainda inferior à do talhão de testemunha, portanto não teve cultura de cobertura. Ora, portanto, está aqui claramente uma resposta diferente, tal como aconteceu nos nemátodos, há aqui uma resposta diferente por parte da biota do solo a estes dois tipos composição desta mistura. à composição da mistura. Pronto. Eu tenho ainda mais uma coisa para falar, mas vou tentar passar aqui. Pronto. O ano passado, em 2024, nós tivemos ainda a oportunidade de avaliar a produção do milho nos diferentes talhões deste campo e os resultados que nós encontramos alinham totalmente com os da microbiologia, ou seja, nós vimos um efeito positivo de ambos os tipos de mistura na produção, mas o efeito foi muito maior com a concessiação São João de Brito do que com a concessiação com Brássicas. Por exemplo, aqui está este gráfico que mostra que nós encontramos em relação ao peso do grão e aqui este foi o resultado. As diferenças são pequenas, mas são estatisticamente mais significativas. Por isso é que eu trago este gráfico, apesar de ter valores absolutos, temos encontrado outros parâmetros com diferenças maiores. Mas encontramos um aumento de 5% no peso do grão com a concessiação São João de Brito e, no caso da concessiação com Brássicas, o aumento foi de apenas 1%. E, portanto, está totalmente de acordo com aquilo que encontramos na microbiologia e também na parte dos tomates. Muito obrigada, Paula. Pronto, então, em termos da parte do carbono, aqui neste campo, pronto, aquilo foi o que nós fizemos, portanto, nestes vários anos, desde 2023 até novembro de 2024. Estes trabalhos que nós fizemos aqui foram também replicados em mais outros 2 campos daqui do nosso projeto. Aquilo que nós fizemos foi retirar biomassa aérea, biomassa radicular e amostras de solo para quantificar o carbono armazenado nas parcelas de testemunha e na parcela que tinha a cultura de cobertura. Aquilo que eu vou fazer, pediram-me para ser muito rápida, portanto aqui nós fizemos foi a análise também das características físico-químicas do solo. Fizemos logo no início do projeto uma análise mais completa ao solo para perceber quais eram as características. Era um solo com baixo teor de matéria orgânica no início e depois fizemos também as análises sumárias, portanto todos os anos, para tentar perceber se houve ou não alterações nestas características nas parcelas com testemunha e com a concessiação, com a cobertura. Portanto, aquilo, em termos gerais, é muito difícil encontrarmos alterações nas características físico-químicas do solo num espaço de tempo tão curto, mas a tendência foi para virmos aqui que o teor de matéria orgânica teve aqui uma tendência para aumentar, especialmente nas parcelas onde tínhamos a cultura de cobertura. Bem, nós passámos aqui de um teor de matéria orgânica baixo, de 1,27%, para um valor de 2,19%, e, portanto, aqui a ideia é tentar perceber se isto é uma tendência, não é? Se isto se vai verificar daqui para a frente, ou se, pronto, como vocês sabem, a matéria orgânica no solo é muito dinâmica e, portanto, aqui, neste curto espaço de tempo, é difícil perceber se isto aqui é tendência, se vai continuar ou não, portanto, é importante continuarmos a fazer recolhas para tentar perceber se, de facto, esta tendência se vai manter. Depois, em termos de biomassa, portanto, nós fizemos a parte da biomassa aérea, a biomassa das raízes, da parcela de testemunha e da parcela que tinha a cultura de cobertura, em 2023 e 2024. Portanto, no ano de 2023 nós não tivemos a parcela de testemunha com cobertura e, portanto, não fizemos aqui esta avaliação. Mas aqui a tendência clara entre a testemunha e a cobertura, há um aumento grande de biomassa, quer aérea, quer radicular.
e, portanto, isto vai se traduzir em maior quantidade de matéria orgânica que poderá ser adicionada ao solo e que contribui para os aumentos de matéria orgânica e de carbono no solo. Relativamente ao carbono, pronto, aqui nós temos a parte do armazenamento do carbono nesta biomassa aérea e radicular e, portanto, aqui a tendência é, portanto, se vocês repararem aqui nestes gráficos, nós temos a parcela de testemunha do lado esquerdo, a parcela de cobertura do lado direito, nos 2 anos em que fizemos as medições. Aqui conseguimos ver neste último ano, 2024, que há um aumento de cerca de 80% no carbono total que ficou armazenado nesta biomassa aérea e radicular, e isto deu-se com a consociação, não é, São João de Brito, com a mistura São João de Brito. Pronto, nós vemos que em termos do carbono total armazenado não houve grande diferença entre os 2 anos. Pronto, fizemos também a recolha da biomassa do restolho, da cultura principal, neste caso que foi o milho. Aqui apresento só os resultados da biomassa aérea, porque a biomassa radicular não obtivemos resultados muito consistentes e, portanto, optei por não os apresentar aqui. Fizemos a biomassa aérea, quer da biomassa do restolho, da biomassa aérea e da radicular. Pronto, e aqui apresentamos só da parte da biomassa aérea, da parcela de testemunha e da parcela de cobertura, em 2023 e em 2024. Daqui o que nós notamos foi uma tendência diferente aqui em que a testemunha, não é? Houve aqui uma biomassa maior na parcela de testemunha do que na parcela de cobertura em termos do restolho. Portanto, não sabemos se esta é uma tendência, se foi aqui algum problema também na parte do número de replicações que nós vamos fazer. Portanto, acho que nós no próximo ano este ano vamos tentar fazer um número maior de réplicas, está bem? De repetições, para tentar perceber se isto foi aqui algum erro de amostragem ou se é uma tendência que se mantém. Pronto, e basicamente em termos de carbono são estes os resultados principais que nós obtivemos. Bom dia a todos. A Fertiprado, como tem sido o hábito, tem desenhado diferentes misturas de acordo com os sítios onde estamos a atuar, nos ensaios que temos, tendo em consideração o tipo de solo e também, em termos de precipitação média, a zona geográfica. Dentro das hipóteses de plantas que temos, do nosso portfólio, digamos assim, de espécies e variedades de plantas que temos, tentamos desenhar uma mistura dentro destas culturas de cobertura que seja adaptada, que tenha biodiversidade e que também cumpra em termos de ciclo aquilo que é o propósito de uma cultura intercalar, para não interferir com a cultura principal. Para além disso, há também aqui outro fator que temos em consideração, que é a utilização posterior desta massa forrageira que é produzida. Pode ser feita uma sidração e com isso incorporar mais nutrientes no solo, ou pode ser cortada e ser utilizada como forragem, como aqui em São João de Brito é mais essa utilização, e haver aqui uma complementaridade económica da cultura intercalar para gerar também valor para a exploração, que possa utilizá-la ou porque tem animais ou porque vende como uma cultura forrageira. Esta mistura que nós chamamos São João de Brito é aquela que temos testado há mais tempo aqui em São João de Brito, que é uma conceição de aveia, azevém, trevos, ervilhaca. É uma mistura que permite, como disse, esta utilização posterior para forragem, não perdendo toda a mais-valia que vimos nas apresentações anteriores do aumento da biodiversidade, da microbiologia e todos os micro-organismos benéficos. De há 2 anos para cá, se não me engano, nós também experimentámos aqui uma outra mistura que tem brássicas,
que é uma mistura que essa tem uma utilização mais para ser enterrada, para fazer uma sidração. E tem também a presença das brássicas, que deu para perceber perfeitamente ao longo dos diferentes impactos, quer da microbiologia do solo, quer no tema dos nematos, na concentração de nematos no terreno, o efeito que as brássicas têm, que podem ser positivas em determinados fatores, podem ser negativas noutros. Em termos das proporções que temos aqui de plantas da recolha que foi feita, houve aqui, na nossa análise interna, provavelmente um engano na equipa que veio cá fazer a recolha da mistura de cobertura, porque nós tínhamos 3, embora tenham sido consideradas estas 2 que falei primeiro, que é esta mistura São João de Brito, que entra aqui na nossa gama que comercialmente chamamos Avex, e a outra que é o Terraneu, que é uma mistura que, e daí também justificar o facto de ter alguns risóbios, ainda que menos, o facto de fazer alguma micorrização, ainda que menos, porque esta mistura terra também tem, para além das brássicas, tem aveia, tem azevém, tem trevos, tem outras leguminosas como a ervilha, o látigos cíceros, enfim. Só que quando se veio cá fazer a colheita a 29 de Abril, essa cultura terra já estava, penso que até já estava, se não cortada, se não enterrada, pelo menos cortada. Pronto, e os nossos colegas cortaram uma outra mistura que nós tínhamos, que seria uma mistura muito equivalente a esta, embora não tivesse ervilhaca, e tinha também um bocadinho de brássicas, que não era para ter vindo para cá, era para ter sido para outro campo de ensaio, mas houve aqui um engano com as misturas e acabou por se semear aqui, e tudo bem, deu para nos tirar também outros dados. No entanto, toda aquela informação que está dada é com outra mistura que não está aqui, mas é uma mistura que depois podemos passar essa composição, tem aveia, eu até fiz aqui, tenho aqui uma cábulazinha, que ela é muito biodiversa. Para recapitular toda a informação que nós temos estado a dar da dinâmica da biodiversidade, é na outra mistura, é isso? Sim, Certo. a mistura terra-neu, no dia 29, quando viemos cortar, a Francisca ela já estava no solo e já estava... Okay. Os dados desta mistura CC-BR, que é tal com brássicas, que é esta composição que vou dizer, todos os dados que temos para os nematos, está em relação a esta mistura, que é uma mistura que tem aveia, cetrigosa, tem azeveia anual, tem colza, tem ervilha, tem o grão da comenda, que é o latricice, mostarda, tem nabo forrageiro, rabanete, bersim, trevo encarnado e vícia. Portanto, daí o facto de ter leguminosas justifica haver risóbios, o facto de ter gramíneas, nomeadamente azevém, o tema da micorrização, e o facto de ter brássicas justifica a quebra dos debates, ou praticamente a nulidade dos debates. Pode ser interessante. Imagina que havia aí uma infestação de nós o que propomos aos nossos clientes precisamente é quando há necessidade de fazer uma biofumigação, seja por nematos, seja por fungos, seja por o que for, pode haver interesse em fazer estas culturas, inclusive é para quebrar estes ciclos dos fitoparasitas, utilizando 1 ano ou 2 esta concessão e depois avançando para outras que possam repor. Curiosamente, no campo, se não me engano, lá debaixo da Emergossol, eu recordo-me que tínhamos visto que, inclusive em comparação com a redução dos... Campoteca ou Emergossol? Campoteca. Campoteca é Brejão. Sim, desculpa. Eu às vezes faço um bocado de confusão. Mas tínhamos visto, se não me engano, que temos esses gráficos, em que na cultura sem brássicas havia maior controle dos fitoparasitas do que a cultura sem brássicas, que estava ali, com brássicas, aliás, que era a mostarda caliente, que eles fazem. Exato. E, portanto, interpreto um bocadinho em como a geração de fitoparasitas, aliás, parasitas bons, controlam também os fitoparasitas. Pronto. Bom, então agora, Nádia...
Eu acho que São João de Brito, vamos parar aqui. E já dá vontade de conversar um bocadinho, não é? Já dá vontade de conversar um bocadinho. Já a conversa já estava a começar. Exato, já estava a começar. E se calhar podíamos continuar, não? Eu acho que sim. Não é? Eu acho que sim. Eu acho que Então, sim. A ideia era depois pararmos para o cafezinho, mas se calhar fazíamos uma pausa para conversar agora. Eu agradeço o convite ao projeto Solar First, à professora Maria do Céu e a todos os ilustres colegas. Agradeço aos oradores que foram exímios no cumprimento do tempo. E venho só fazer-vos uns comentários que eu tenho vindo estes últimos 5 anos numa experiência de projeto de reportar dados a um grande consórcio que teve financiamentos de projetos, abriu calls de projetos, tiveram 26 projetos internos e externos, no total se calhar mais 26, agora não sei o número certo. Pronto, para vos dizer que tenho trabalhado numa outra escala nacional e a reportar dados nacional, mas sempre numa abordagem multi-ator, que no fundo é o que acontece neste projeto. Esta abordagem multi-ator, esta experiência em campos reais, ou se calhar cedendo um pouquinho do campo real à experiência, à ciência, é extremamente importante. Tem que haver cedências de ambas as partes. Nós, ciências de solos, queremos um ensaio casualizado e repetições, mas se calhar na prática há um compromisso que não é possível e a parcela rega desta maneira e temos que aceitar conforme os tratamentos estão colocados. Mas isto é este trabalho conjunto que é extremamente importante. E é isto que é muito valorizado em projetos grandes de consórcio europeu. E é isto que a Comissão Europeia, que é a Agência de Financiamento, nos tem massacrado para fazer estas abordagens multi-ator, que nos parecem difíceis, que nos desafiam a sair da nossa parcela completamente controlada e a gerir os interesses de todos numa abordagem muito multidisciplinar. E isto é fantástico de ver neste projeto. As culturas de cobertura são extremamente importantes. São vistas como uma salvação, um sequestro de carbono, uma proteção do solo, e é verdade, melhoram a estrutura do solo e temos todos aqueles benefícios que têm sido falados em ciência e por cientistas, mas que faltam-nos dados. E mais uma vez este projeto, na prática, cria esses dados, recolhe esses dados. Mais um projeto. A diferença, e muito importante, que eu vejo aqui, foi que depois de participar em estados, em stock takes, portanto, inventários de informação, nos 23 países da Europa, mais a Turquia, vimos que, em grande parte desses indicadores de qualidade do solo, sejam químicos e biológicos, físicos, químicos e biológicos, os biológicos estavam omissos, ausentes, não porque não se fizessem às escalas de parcelas ou de pequenas experimentações, mas não havia uma replicabilidade pelo país nacional em que se conseguissem ter indicadores, valores de referência que se pudessem dizer, estimar e avaliar a qualidade do solo. E mais uma vez este projeto alia uma grande quantidade de indicadores biológicos, que é ótimo, e está a avaliar como as culturas de cobertura conseguem melhorar estes indicadores. O que é que eu lançaria aqui como pergunta, se calhar, espero que não seja uma pergunta do diabo. Fiquei extremamente interessada, estou extremamente interessada nestes indicadores no QBS, que sabem que vai haver uma lei de monitorização do solo, que nos impõe, não é uma lei ainda, talvez seja uma proposta, mas vai ser obrigatório reportar qual é a qualidade do solo. O nosso país vai ter que avaliar e identificar as zonas com potenciais contaminações e vamos ter que criar pontos de monitorização. E vamos ter que criar uma rede de monitorização. E no nosso país, nestes inventários que fizemos neste grande consórcio europeu, o EGP Soil, Portugal e Turquia foram os únicos países que não tinham um sistema nacional de monitorização de solos. E nós sabemos que temos informação de solos fragmentada, dispersa, bases de dados, o próprio INEAD tem uma base de dados, InfoSol. E, portanto, agora perguntava, quão preparados estes indicadores, o QBS ou as quantificações de micro-organismos, que eu sei que ainda é difícil ter um valor, mas nós vamos ter que reportar daqui a dois anos, vamos ter que ter um valor para o qual o nosso solo tem uma qualidade biológica ou tem uma saúde positiva e temos que criar o nosso valor de referência. Aliás, eu até ir ao encontro daquilo que a Nádia estava a dizer, com todos os dados que já reunimos, que não são extraordinários, mas são os que temos, e já estamos a trabalhar em cerca de 10, 12 campos, temos dados reunidos, nós podemos ver que as nossas médias andam à volta dos 50. Com sorte. Os nossos campos agrícolas têm médias de 40 a 50, que é um valor baixo de qualidade do solo. Tendo em conta a referência
93. do 93. Mas E quando podemos ver- comparamos com as testemunhas, Sim, as testemunhas estão muito piores Muito e vamos piores, ver campos que estão portanto. muito piores. Aqui, por exemplo, aqui na modalidade onde tivemos a mistura de cobertura, na altura da cultura de cobertura tivemos um valor de 55 para 41 no testemunho, 60 para 40 e 57 para 41. E aqui é diferente do campo de São João de Brito, porque a testemunha no campo de São João de Brito, na altura da cultura de cobertura, tinha uma vegetação muito exuberante, daí tinha um índice ligeiramente superior. Esta testemunha aqui era mais estéril, não tínhamos lá nada no sítio. Estamos a comparar a instalação de uma cultura de cobertura, como os colegas do INEF estavam a dizer, com um campo mais descoberto. Com um solo mais nu. E aqui vemos uma diferença muito mais significativa. Quer dizer que um solo nu, efetivamente, é muito pior do que ter um solo coberto. Okay? A lógica em relação ao campo de Romiagro foi exatamente a mesma que foi seguida em relação aos outros campos, portanto foi feito o levantamento daquilo que seriam os pontos fracos e neste caso esta parcela é uma parcela na Raposa sujeita à produção de arroz durante muitos anos e que entretanto passou a ser utilizada para a produção de forragem para vacas leiteiras. Portanto, o desafio nesta parcela era efetivamente termos aqui uma forragem de melhor qualidade para alimentar as vacas leiteiras que desse também maior rentabilidade, maior quantidade de proteína para o leite. Portanto, estamos na mesma área que é Ribatejo, do outro lado, não é? Se nós pensarmos naquilo que estávamos a falar há bocadinho em termos de distritos, se calhar e se for associado às NUT, estamos todos no mesmo no Alentejo, com um sistema cultural completamente diferente e com solos completamente diferentes. Portanto, significa que os valores também aqui serão diferentes e o impacto das culturas de cobertura foi desenhada, e o Ministério Biodiversa para aqui foi uma mistura desenhada, tendo em conta o objetivo concreto, que era ter forragem de maior qualidade para ter leite também com uma maior qualidade. Portanto, uma realidade completamente diferente das duas anteriores. Mário, valores que foste calculado para o que aqui já vou ser muito rápido. Não, já funciona. Tá. Pronto, a nível de valores KBS, temos aqui a nossa parcela de negociação e eu estou sempre a ralhar com o Vasco porque eu digo, o Vasco peca pela positiva, o Vasco faz sempre tudo bem. Não nos deixamos para cima, onde ele diz que eu faço menos bem. O Vasco tem culturas de cobertura no campo todo, porque considera que é uma boa prática. E no campo do Vasco, da Raposa, o único espacinho que nós temos para considerar uma parcela de controle é aqui um campo descampado. Eu acho que isto sai fora dos ensaios convencionais, mas eu acho que nos mostra uma coisa muito interessante. Porque normalmente nós ouvimos dizer que a agricultura estraga os solos, a agricultura degrada os solos. E nós podemos ver, a agricultura diminui a biodiversidade. ou diminui a biodiversidade. E aqui podemos ver que não é bem assim. Porque campos que não são explorados ou não são mantidos têm qualidades, valores de qualidade biológica dos mais baixos, extremamente baixos. E solos com práticas bem mantidas conseguem obter valores de qualidade biológica muito interessantes. Obviamente isto é sempre dinâmico, tem a ver com as alturas de ano em que se faz as amostragens, etc. Mas podemos ver que não é a agricultura que estraga propriamente os solos, são as práticas, ok? E é importante nós promovermos práticas conservativas. Em relação à microbiologia, nós acompanhamos este campo nos últimos 2 anos. No primeiro ano não vimos diferenças entre, também pronto, a testemunha não é exatamente a testemunha, portanto usámos aquela zona do campo não cultivada que o Mário referiu, não encontramos diferenças. Este ano, ou melhor, no ano passado, em 2024, nós vimos já algumas diferenças em relação à testemunha, em especial com esta mistura, com a Avex Multi. Nós avaliámos duas conciliações em 2024 e vimos já algumas melhorias destes indicadores, em especial com esta mistura. Quais foram, já agora diz lá? Foi
a abundância de micro-organismos, a diversidade de fungos, que nós usamos como indicador da diversidade microbiana, e também os utilizadores de fosfato, que aumentaram igualmente nas duas misturas. Muito bem. Pronto, esta mistura AVEX-AR, fertilidade, não sei se tem brassicas ou não. 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 Ok. Nenhuma tem. Pronto, e acho que passo. Portanto, aqui nós utilizamos uma mistura que este Avex Multi, que é a mistura que temos usado nos outros anos, se não estou enganado, que tem aveia, azevém, trevos, os outros são alguns infestantes. E em 2024, também aqui na ótica de testarmos uma variedade que seria adaptada numa ótica de mais produção de biomassa, utilizamos o AVEX AR, o AR quer dizer que é para solos arenosos, onde se nota bem aqui uma das diferenças, que é o facto de ter serradela e que estava aqui bastante destacada em relação às outras leguminosas, porque de facto adapta-se muito bem a solos arenosos. Deste modo, enfim, para explicar algum dos resultados que víamos anteriormente, não sei se haverá alguma relação entre o facto de haver serradela ou não para aqueles valores de maior atividade enzimática, mas, enfim, será algo a estudar. Pode também ser um antecedente cultural, eventualmente, dos outros anos em que era um antecedente cultural, era sempre milho, mas daqui onde se fez a mistura do AVEX, penso que não era o campo onde se continuava a fazer o ensaio, enquanto esta foi sempre no sítio do ensaio. No ano anterior havia outra coisa, não era? Mas vem, eventualmente, não Vasco. Mistura, mas não era esta. Não. Pronto, acho que basicamente está. Essa é só uma questão em termos da composição. De novo, aquilo que dizia a Ana Paula, por exemplo, temos em consideração que são solos completamente diferentes destes que temos na Golgan, e daí optarmos, embora as espécies sejam muito idênticas, temos a mesma com a aveia, o azevém e os trevos, as variedades, principalmente no que toca a leguminosas, não, são outras completamente diferentes, adaptadas àquelas condições de solo. Este é mais um outro campo. É um outro campo com outros desafios e que de facto está salva-terra, solos de areia, um hiperme, pouca profundidade, problemas num solo que facilmente apresenta encharcamento, problemas de investantes, baixa reserva hídrica, inclusivamente este sistema nada tem a ver com os outros, porque só permite a produção no período de outono e inverno até maio, junho, e depois a partir daí estas zonas ficam sem culturas até às primeiras chuvas novamente. Portanto, aqui o desafio era arranjar uma solução, alguma mistura, que eventualmente permitisse alguma proteção do solo e melhorasse o solo no período em que ele, de facto, não pode ter culturas porque não tem dotação hídrica para uma cultura que seja rentável em termos produtivos. E também fizemos a avaliação aqui neste campo. Pronto, aqui a nível de índices de qualidade biológica também mantemos a tendência aqui na modalidade onde foi instalada a cultura de cobertura, tivemos sempre índices de qualidade biológica superiores. Na primeira amostragem 60 para 40, 50 para 40, pronto, indo um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar, mais ou menos dos valores médios de uma prática melhoradora para as práticas convencionais, que têm tido níveis médias à volta de 40, nos solos em que temos testados. E podemos dizer que se o valor que indica um solo de boa qualidade é a partir de 90, nós podemos
começar a racionar, pá, valores de 40 são baixos. Este campo é o inverso dos outros, isto é, nós aqui precisávamos de uma cobertura durante o tempo de primavera-verão. E o que é comum, o que é normal, o que é hábito o agricultor, neste caso o chefe de exploração, manter é o solo desprotegido durante esse período. Portanto, aquilo que é comum, se não se optar por algo de cobertura durante este período, é que aconteçam os valores de cima, não é? Os correspondentes ao considerado testemunha. Porque uma análise mais profunda revela que estes valores de 40, a nível de organismos presentes, é o mínimo dos mínimos. São aqueles que existem em todo o lado, quase só porque sim. Ok? Isto são valores quase dados. Então, isto aqui é mesmo... Fraquinho. É mesmo muito fraco, é mesmo quase mas é o que é hábito. É o que é normal. Os nossos solos são pobres, normalmente. Então é mesmo muito urgente começar a adotar práticas para começar a promover esta biodiversidade. Pegando naquilo que o Mário estava a dizer, que 40 é um valor de facto baixo e que de algum modo representa a generalidade dos nossos solos em termos de sistemas produtivos, naqueles que temos estado a trabalhar. O que significa que, se calhar, se pensarmos num valor indicador, pelo menos neste território em que temos andado a trabalhar, não deveríamos ser muito ambiciosos. Portanto, aqui como estávamos a discutir o tema da necessidade um bocadinho oposta à maioria dos que temos visto, seria uma cultura de cobertura de primavera-verão. E nós temos estado a trabalhar nos últimos anos com alguns materiais, e isso a Ana se calhar pode explicar melhor do que eu, de culturas que se adaptam ao período de primavera-verão, e desenvolvemos 3 misturas que utilizamos há dois anos para cá, uma para corte, outra para pastoreio e outra para sidração. E aqui fizemos esta que tem o sorgo, tem o Cencros americanos, o Fagopiro esculento, o Elianthus anus, o Ráfanos sativos, a Crotelária, a Ghizotia abissínica e a Facélia tenacitifolia. De facto, para além do timing ser completamente oposto, a própria componente da composição florística da mistura também é completamente oposta em relação às anteriores. E aí depois, não sei se depois não foi medido, penso eu, porque não mostraram, mas de certeza que o impacto, por exemplo, da fixação de azoto não tem nada a ver. E o impacto da biodiversidade microbiológica é diferente. Estas plantas, curiosamente, muitas delas têm, em termos bibliográficos, muito mais vantagens químicas de sublimentação de nutrientes, mobilização de nutrientes, muitos deles até importação de nutrientes de profundidade mais para a superfície, do que propriamente em termos de impactos diretos, como têm as leguminosas, no caso dos rizóbios. A questão da melhoria da estrutura do solo, não é? Porque também são plantas que depois têm uma parte radicular que se desenvolve bastante e, portanto, também nesse sentido nessa parte física, sim. Também é bom. Outro campo em que também trabalhamos, e este é um campo que é muito próximo à praia, e aqui o desafio era sobretudo a incidência de infestantes, era muito importante controlar as infestantes. Também este campo tinha limitações em termos de gestão hídrica, inclusivamente houve algumas épocas, e é um campo de produção de baby lifts, e houve algumas épocas de produção de cultura principal que não foi possível realizar exatamente pela escassez de água, porque eles não tinham dotação. No entanto, felizmente para nós, conseguimos sempre fazer as nossas culturas de cobertura e testar. Em culturas permanentes, ou até mesmo quando ouvimos os projetos relacionados com melhoria do solo em montado e sistemas desse tipo, não é? E nós brincamos um bocadinho, dando nota de que isso é para meninos. Bora, venham lá trabalhar para a horticultura ali do sudoeste, que logo vem a dificuldade. E é, de facto, o extremo da dificuldade, não é? Estamos aqui a falar de culturas que são cortadas em poucas semanas. Não é? Mas ainda assim
faz todo o sentido continuar, até porque eles próprios também já tinham alguma experiência de cultura de cobertura. Sim, Pronto, aqui o produtor fazia é aqui que entramos na mostarda caliente. e pediu-nos para tentarmos verificar, particularmente no âmbito deste projeto, encontrar uma mistura que eventualmente fosse Mas pronto, era duradoura importante em relação enquadrar, à porque mostarda. estamos aqui a falar não só da Campotec como da Emergosol, já estamos a entrar em sistemas diferentes destes que tivemos a falar agora, não é? Porque saímos do Ribatejo e fomos para o litoral, onde as coisas são muito mais rápidas ainda, não é? A aceleração é ainda maior. Mário, quero falar sobre os KBS? Aqui também um campo um bocadinho diferente, porque estamos a comparar a utilização da mistura de cobertura biodiversa com a mistura de cobertura que a professora estava a mencionar, porque eles já têm prática de cultura de cobertura. No entanto, estamos a comparar a mistura biodiversa com cobertura com mostarda, com monocultura de mostarda. E a mistura biodiversa revela vantagens a nível da promoção da biodiversidade do solo, da qualidade do solo, relativamente à cultura da mostarda. É uma conclusão que conseguimos retirar. Mário, desculpa interromper. A linha de bolas é ao longo do tempo? É assim, e há bocadinho chamaram-me a atenção para isso e eu peço desculpa, como temos pouco tempo para falar, às vezes não conseguimos transmitir as coisas bem. Cada bolinha é um momento da amostragem, é uma amostragem no tempo. E esta bolinha aqui é um reflexo de uma amostra conjunta de toda a parcela. Ou seja, para obter este valor, foram recolhidas amostras de toda a parcela e este valor reflete isso. Mas é no tempo. No tempo. E é comparada com a de cima. Exatamente. Ou seja, quando estava instalada a cultura de cobertura, toda esta parcela teve 50 pontos, toda esta parcela com mistura biodiversa teve 60 pontos. Na segunda amostragem no tempo, no dia X. Mas no tempo, que espaçamento mais ou menos Estão ali as datas? Ali não dá para ver, mas esta primeira... Não são estas da tabela? São as da tabela. Esta foi em março. 2 de março. 2 de março, 17 de maio, esta foi em maio. Sim. 16 de 2023 e 24. Ok, certo. Ou seja, foram realizadas 4 amostragens em 4 Em minutos. 2 anos. Em 2 anos. Em 2 anos, no caso deste campo, sim. Certo e prazo. Nós, neste campo, eu também, lá está, nós temos sempre pouco tempo e depois há coisas que nos lembramos e gostava também de frisar algo que é transversal a todos os ensaios e todas as misturas. Nós para pensarmos numa mistura e para escolhermos uma mistura, temos de ter em consideração não só os materiais que temos disponíveis e que se adaptam ao terreno, mas também temos que fazer uma lógica económica da mistura. Ou seja, nós podíamos ter muito mais biodiversidade se quiséssemos, mas isso iria encarecer depois de tal modo a mistura que se tornava inviável a utilização. Por outro lado, também há outros materiais que podiam fazer sentido entrar em qualquer uma destas misturas, mas a sua disponibilidade no mercado é tão baixa que também não faz sentido, porque se lançamos um produto para o mercado e depois não temos matérias para o produzir, não serve de nada. E portanto aí tentámos restringir um bocadinho também as concessões que produzimos de acordo com estes dois pontos, o ponto económico e a disponibilidade de sementes que existem no mercado para produzir. Aqui neste campo da Campotec, pronto, como também já foi aqui referido, não vou acrescentar muito no tema de especificar o quão aqueles solos já de si são fracos e depois são muito castigados, com culturas sucessivas muito intensas e curtas, portanto ali o objetivo numa fase inicial era, também de acordo com o João, produzir uma mistura que pudesse ser mais do que siderada, ser cortada e ter um aproveitamento económico, e eles fizeram isso, fizeram uma produção de bolas. Nós, no ano passado, até tínhamos esses dados engraçados da produção, ainda fizeram meia dúzia de bolas, que por hectare dava cerca de 25 bolas, extrapolando para o hectare, de bolas de fenocilagem. Também dentro dos solos arenosos, no ensaio deste ano, de 23-24, optámos por introduzir a serradela e
E também temos... Baixar um bocadinho a mostarda. Sim, e tínhamos a mostarda também já um bocadinho para acrescentar ao tema de eu já usarem a mostarda caliente Esta é a mostarda branca, não é? Certo, mas eu já utilizavam uma brássica e na quantidade que utilizámos também não achámos que iria comprometer o potencial forrageiro da concessão. E daí perceber, é interessante ver, e isso também acho que expressa o potencial agronómico daqueles solos, a diferença tão baixa que existe em relação ao que noutros ensaios tínhamos da aveia para o azevém, enquanto em solos mais pesados, mais férteis, a aveia destacou-se muito mais, aqui não se destacou tanto. Já agora aquela questão que o João Pedro estava a falar e que eu acho que é relevante neste projeto e em todos os projetos que temos tido de misturas de cobertura, nós cada vez mais vamos tendo mais soluções a nível de genética. Quando começámos a trabalhar as misturas de cobertura, tínhamos poucos materiais com ciclos curtos que fossem produtivos. Eu acho que é importante reforçar essa questão. Nós, cada vez mais, a nossa preocupação é encontrar mais soluções de biodiversidade orientada para estas situações, mas que sejam precoces, mas ao mesmo tempo produtivas, que muitas vezes até é um contrassenso. Antigamente pensava-se sempre que os ciclos curtos não eram produtivos. Hoje nós já conseguimos encontrar, com muito trabalho de melhoramento, ciclos que são precoces, mas que cumprem perfeitamente esta função da questão da matéria seca importante para depois fazer massa, seja para forragem ou seja para Essa enterrar, nota é muito importante. E eu acho que há que reforçar sempre nestes projetos que a melhoria contínua do nosso produto é fundamental para se conseguirem materiais interessantes e cada vez mais consigamos adaptar ao solo e ao clima e à condição do agricultor, porque na verdade há agricultores que querem fazer forragem e há agricultores que querem enterrar e portanto temos que ter as várias soluções e depois temos que ter a questão não só dos materiais em extremo, mas sim a mistura, que é aquilo que nós trabalhamos. E é muito diferente fazer variedades que depois nós temos que pensar sempre que elas depois têm que viver em família, não é? E portanto isso tem sido um trabalho desenvolvido também não só no projeto, mas fora do projeto, mas que é sempre uma preocupação contínua da Fertiprant. Este é um campo na zona de Torres Vedras, produção hortícolas para fresco, em que nós temos, o desafio que nos foi lançado foi, estas parcelas têm cultura os vinhos, e nós, se não arranjarmos uma solução, corremos o risco de ter que abandonar estas parcelas porque estavam com um imenso problema de potra da couve. Para além de ser um solo que mostrava alguma necessidade de melhorar em termos de estrutura, também na feminização de gestão hídrica do solo, eventualmente, no fundo, melhorar toda a biodiversidade do próprio solo. E pegando exatamente na parte da água e da importância, eu passava se calhar para o Vítor. Bom dia. Bom, basicamente a minha missão aqui vai ser apresentar alguns dados, algumas informações relativamente ao produtor da Emergosol na vertente da água e da gestão da rega. Nomeadamente, a verificação de tendências que ocorreram em dois períodos distintos ao longo do ano de 2024. Que têm a ver com, essencialmente, as medições foram feitas na campanha de outono e inverno e enquanto estava a testemunha instalada com infestantes, basicamente, e o tratamento com a mistura biodiversa e a comparação com a plena campanha, em que estavam instaladas duas culturas de pimento, com duas culturas que podemos considerar distintas, apesar de ser nos dois setores, nas duas parcelas que estavam a ser monitorizadas. Tínhamos pimento, havia duas variedades distintas, a Jalapeno e a Emanuel. O Padrão, exatamente. Pronto, para ter aqui uma ideia, este é o ensaio do tratamento, que corresponde ao tratamento, e este é o ensaio que corresponde à testemunha. Estes dois símbolos que aqui estão identificam os dois pontos de monitorização que
são essencialmente compostos na monitorização de outono e inverno por sondas de 80 centímetros com um espaçamento de 10 em 10 centímetros por cada sensor. Pluviómetros no outono e inverno, pretendíamos fazer medições de precipitação que demonstra de alguma forma uma variação para aquilo que acontece na campanha de rega. Na campanha de rega, como estava instalada a cultura principal, aqui estão instaladas para beneficiar a cultura fita de rega. Então, na primavera-verão, alterámos o ponto ou o equipamento de monitorização da água, passou de pluviómetro para contador de caudal, a medir na fita. E este é o gráfico, essencialmente, dos dados que foram retirados da sonda, ou seja, é uma comparação entre o outono e inverno na testemunha e no tratamento. Felizmente conseguimos retirar estes dados, temos uma parceria com a Hidrosoft que nos permite ir à plataforma deles, do Instrat, e conseguimos fazer o download das informações e fazemos este tratamento. Importa aqui referir que, se calhar, é pouco ortodoxo estar a fazer uma comparação entre dois pontos de monitorização, porque nós, apesar de termos uma análise solo que nos indica que o solo é praticamente, ou texturalmente, semelhante, ou se calhar diria igual, há algumas variações entre os dois pontos de monitorização que não se podem desprezar. Ainda assim, para ser visualmente mais eficaz a determinação aqui das diferenças ou das tendências entre o tratamento e a testemunha, fiz esta sobreposição. Para explicar aqui a que é que correspondem cada uma destas barras. Esta barra, basicamente aqui, a laranja mais escuro, o topo, é a zona de stress hídrico, onde começa a zona de stress hídrico, vem daqui da zona de menos stress hídrico para mais stress hídrico. Esta parte aqui, daqui até à zona mais escura, é a zona de conforto hídrico, que foi padronizada através de parametrizações, não só tendo em consideração o solo, mas depois todas as outras características também que têm a ver com o volume da copa da cultura, neste caso da mistura biodiversa ou das infestantes. Foi este o valor a que se chegou. E aqui nesta barra verde mais escura é aquilo que se consideraria como um ponto ótimo de conforto hídrico, ou seja, é o valor a partir do qual nós conseguimos ter a cultura ou conseguimos ter uma frente de envelhecimento tal que a cultura está em conforto hídrico, não tem minimamente problemas nem questões relacionadas com o stress ao nível da água. Daqui deste valor para a zona de topo é aquilo que se considera a capacidade de campo, ou seja, a zona a partir do qual o solo deixa de ter capacidade de reter água e começa a existir escorrimento, ou percolação ou lixiviação. Importa também referir que esta linha vermelha é aquela que corresponde às leituras da testemunha e a azul a que corresponde ao tratamento. E retirando estes valores para este período, há também aqui uma ressalva a fazer. Neste período não foram retirados os valores de precipitação. Conseguimos, através do pluviómetro, como não tínhamos rega, ou seja, toda a água todo o aporte de água que foi instalado, que nós conseguimos monitorizar, depende diretamente da precipitação. Vê-se claramente, aqui se calhar numa análise muito preliminar, que há algumas diferenças entre a testemunha e o tratamento. Em praticamente todo o ábaco de medição, as tendências estão mais ou menos parecidas ou próximas quando existiram eventos de precipitação. No entanto, houve diferenças que se consideram bastante significativas, apesar de só termos dois pontos de monitorização entre uma e outra. Isto, resumindo, em valores, olhando para aquela barra, fazendo uma comparação para a barra da zona de conforto hídrico em que nós queremos
que o solo esteja para que as culturas se desenvolvam. Conseguimos ver aqui que, relativamente ao número de dias daquele ábaco, a testemunha teve 10 dias na zona de conforto hídrico, relativamente ao tratamento teve 26 dias. Isto traduzido em percentagens, temos aqui 15,63% na zona de conforto hídrico para a testemunha e 40,63% para o tratamento, o que produz efetivamente uma majoração preliminar, que nós podemos considerar, em que houve uma majoração da capacidade de retenção de água notória, em 25% relativamente ao tratamento e à testemunha. Para mim, isto é algo bastante assinalável. Devo também referir que estas diferenças são ainda mais notórias, ainda mais assinaláveis, tendo em consideração o volume da evolução da própria cultura entre a testemunha e o tratamento, com a testemunha com muito mais volume de copa, mas ainda assim o tratamento com características, a mistura biodiversa fez um aporte tal neste setor de rega, nesta análise, que conseguimos ter aqui um valor bastante significativo. Fazendo agora a prospeção para a projeção relativamente ao período de tempo que corresponde à campanha de rega ou à campanha da cultura em que foi instalada a cultura principal, já vemos aqui outras diferenças. Relativamente nomeadamente aqui entre a testemunha e o tratamento, houve reações e houve dinâmicas um pouco distintas entre a testemunha e o tratamento. Reações no solo, medidas pela sonda, face à adaptação aplicada na fita de rega. Mais uma vez, dá também para perceber que há algumas diferenças entre o tratamento e a testemunha na zona de conforto hídrico. Devo aqui referir que, apesar destas medições, constata-se aqui o seguinte, é que a cultura, a maior parte do tempo, na campanha de regas, esteve, tanto na testemunha como no tratamento, muito na zona do stress hídrico. Isto explica-se porque isto não tem a ver com variabilidades na medição ou o que é que seja, tem a ver com uma externalidade, que é a falta de água e algumas dificuldades, algumas anomalias temporárias que o sistema de rega tem, que fazem alterar os débitos. Nomeadamente, só para fazer um esclarecimento, a fonte de captação é a água superficial que está instalada numa charca, que recebe, cuja origem de água principal são furos, mas depois, quando se abastece a charca, há alguns problemas, nomeadamente com precipitados, com sedimentos, com algas, que fazem entupir depois os esgoteadores. E então, isto que nós estamos aqui a ver é o reflexo, não só, se calhar, de uma rega um pouco tendencialmente para o deficitário, porque existe pouca quantidade de água, como também a água que existe é de má qualidade e afeta o sistema e afeta a adaptação. Em resumo, a análise que nós vimos face àqueles resultados, comparativamente, vemos que o número de dias na zona de conforto hídrico, aqui existiu de alguma forma algum paradoxo teve 11 dias em conforto hídrico na testemunha e um dia no tratamento. A percentagem de dias na zona do conforto hídrico é também diferente e efetivamente há aqui algumas diferenças entre a testemunha e o tratamento ao nível da capacidade de retenção de água, digamos assim, que foi obtida através da cultura, basicamente, ou da instalação da cultura. Portanto, eu basicamente acho que não sei se há alguma dúvida. Sim, força. Estes dados foram comparados, por exemplo, com outras expressões culturais? Sim. Estes dados estão, como disse, foram retirados da plataforma do Igicerato. O Igicerato faz correr um algoritmo e, através de dados provenientes de estações meteorológicas, ele consegue de alguma forma calcular o balanço hídrico
para aquela parcela de terreno. Felizmente conseguimos ter aqui uma estação meteorológica, aliás, neste caso são 3 estações meteorológicas que estão próximas do ponto de monitorização e conseguimos fazer valores médios e ter alguma robustez justamente nesse cálculo. Não só da evaporação, evapotranspiração, precipitação. Exatamente. Exatamente. É interessante esta majoração da capacidade de gestão de água. É interessante. Não só coberto. Sim, seria sim, expectável, sim. não é? Probabilidades. Pronto, nós efetivamente já tínhamos visto esta tendência na campanha de 2023, não estaríamos à espera que fosse tão vincada, fosse tão evidente. Porque sabemos que a questão da matéria orgânica é importantíssima, que a cobertura do solo é muito importante, mas sabemos que só conseguimos ter algumas diferenças quando aplicamos estas práticas culturais no passar das campanhas, ao longo dos anos. Esperaria-se alguma diferença, mas não tão assinalável e tão rapidamente. Isso é, se calhar, o ponto aqui que porque é mais muitas importa. vezes pensado que uma cultura de cobertura consome e compete com a água, para retirar água do solo. Exatamente. Mas isso já É bom ver estes dados. se ia dar ando lá para trás um pouco. Isto aqui. Sim. A cultura está a conseguir estar muito mais na zona do desconforto do que Exato. Mas isto foi entupimentos, não é? Mas pode ter sido mais consumo de água. Também pode ter sido. Sim, mas aqui já tinha sido a cultura de cobertura. É comparado com a cultura dos pimentos. Isto é a cultura principal. Isto é, a que se calhar estaria a falar é esta. Aqui é que temos a testemunha e o tratamento com o prato biodiverso. Aqui a nossa modalidade teve instalada a cultura de cobertura, com a nossa modalidade de controle e aqui temos valores muito notáveis na primeira amostragem. Enquanto esteve instalada a cultura de cobertura, um valor de 71 para 51, e aqui já temos um valor bastante interessante. Na segunda amostragem, um valor de 41 para 11, valores muito preocupantes, e na terceira amostragem, valores de 60 para 41. Relembrando que isto é biodinâmico, mas nós, olhando para as tendências e o que temos vindo a notar em todos os campos, é que efetivamente as modalidades em regiões diferentes do país, a comparar coisas diferentes, mas modalidades onde são instaladas misturas biodiversas, revelam vantagens. Diga ali as datas, por favor. Os verdes. Portanto, a primeira amostragem em março, a segunda amostragem em junho. E a outra em julho. Em 27 de junho, Exato. quase perto de julho. Estamos a falar de cultura de cobertura e depois cultura principal. Cultura de cobertura e durante a cultura de principal. Isto são amostragens ao longo de todo o percurso cultural. E em todos os campos, novamente, conseguimos demonstrar vantagens na instalação de misturas biodiversas a nível do melhoramento da qualidade. Não foi aqui que biológica do encontrou solo. aqueles bichinhos? Sim, pronto, se quisermos ver um Vamos-lhe dar a bocadinho... oportunidade de falar Pronto, deles. finalmente. Mas de Finalmente. forma muito sucinta, se nós tivermos aqui uma análise um bocadinho mais profunda e analisar efetivamente o que é que provoca estes índices, começamos aqui a notar, por exemplo, neste caso particular, eu acho que temos, nesta modalidade aqui, onde esteve instalada a cultura de cobertura, começamos a ver o surgimento de espécies de organismos extremamente sensíveis que só se manifestam em solos com muita estabilidade, ok? Solos disturbados. Diga lá o nome deles. Neste caso Sinfila, mas temos outros grupos, proturas, dipluras, etc. São mesmo organismos considerados raros, sensíveis, que só se encontram em solos estáveis. E nós começamos a notar o surgimento desses organismos ou a manifestação desses organismos. Emanuel, está a começar a ter lá um jardim zoológico. Não sei se está a ver Estamos bem. a começar a ter aqui... Pode começar a fazer visitas turísticas. A ver o cobrar. surgimento de organismos que são indicadores muito relevantes. Sim. Estes resultados estes gráficos reportam 2023. O ano passado os resultados não foram tão bons como no ano anterior e, portanto, eu trouxe-os de 22-23 e pronto, e na verdade nós vimos, à semelhança do que aconteceu também em São João de Brito e noutros campos, vimos uma resposta positiva dos indicadores à cultura de cobertura, isto em termos de atividade, diversidade e de abundância, e depois também dos micro-organismos benéficos,
com aumentos bastante importantes, embora ainda com populações muitíssimo baixas das bactérias fixadoras de azoto, e também com uma diferença interessante na micorrização da cultura principal. Só fizemos isto em 2023, porque a abóbora micorriza, mas o pimento não. Portanto, o ano passado não foi avaliado este parâmetro. E, portanto, vimos aqui também um efeito bastante interessante ao nível dos microbiológicos por ação da cultura de cultura. E agora o que é que nós temos de diferente aqui neste campo? Pronto, agora o José Cota vai-vos falar um pouco sobre um outro aspecto que nós implementámos neste campo. É um aspecto-chave. É um aspecto-chave. Então, olá a todos. Dentro dos micro-organismos, a história da Emergosol dizia-nos que tinham tido infecção por potra da couve, que é Plasmodiphora brassicae, e alertaram-nos que havia grandes perdas na produção. Aquilo que nós fomos ver foi monitorizar, portanto, a doença dentro daquele solo e fomos ver as diferenças que haveria entre a testemunha e a concienciação. As diferenças não foram muito evidentes, mas aquilo que nós notámos foi que dentro da monitorização havia diferenças no desenvolvimento das plantas e, portanto, que as plantas da testemunha e da conceição tinham diferenças, sendo a conceição muito maior desenvolvimento, tanto radicular no peso fresco, da parte aérea e radicular, como também até no número de folhas. Estes eram alguns parâmetros que nós tínhamos para monitorizarmos a doença e acabámos também por ver também o efeito da inoculação de algumas bactérias que tinham sido selecionadas a partir de plantas similares ou idênticas que existiam na conceição. Essas bactérias tinham um poder antagonista e eram promotoras de crescimento. E, portanto, verificámos que naquelas que tínhamos usado, aqui temos a testemunha sem inoculação, portanto, a inoculação de 3 tipos de bactérias mostraram-nos que 2 tinham um índice, o índice da doença era menor. Portanto, nós para podermos contabilizar, digamos, tínhamos um DSI para poder contabilizar, que era um índice da doença contabilizado entre todas as análises que fizemos das várias réplicas e para podermos depois atribuir um índice e um valor a cada uma da conceição ou da testemunha. E, portanto, achámos muito interessante este valor. Mais tarde, a introdução destas bactérias na própria conceição foi uma preocupação nossa e achámos que se inoculássemos as sementes tanto de azevém como as sementes também de trevo subterrâneo que estavam dentro da conceição, portanto simulámos uma conceição nos nossos bioensaios. Isto teria imenso interesse como biofertilizante. Pronto, os ensaios andaram, nós não terminamos os ensaios. O que aconteceu foi que fizemos mais ou menos 3 amostragens, creio eu, em alturas diferentes, e uma das amostragens a doença não se manifestou. Não sabemos porquê. Entretanto, também achámos que a diferença entre a conceição e a testemunha, ao princípio, também não mostravam grandes diferenças, mas também verificámos que no terreno havia muita mostarda e depois, falando até com a Ana, verificámos que ela estava dentro da própria mistura da conceição e depois os anos iam passando e ela começava a nascer na testemunha e na conceição e achámos que isto, até foi o professor Mexia que falou na altura, achámos que isto poderia confundir muito os resultados e, portanto, para a Emergosol, para conseguirmos monitorizar isto, teríamos que ter um plano um bocadinho mais específico. Para terminar, vimos que numa das amostragens não tínhamos qualquer tipo de doença. Os nossos bioensaios funcionam com plantas isco, em que a planta isca a própria doença, para depois podermos monitorizar e, portanto, resolvemos
resolvemos começar a inocular as plantas em laboratório. Conseguimos outra vez reinfectar as plantas para podermos continuar os ensaios. O importante é que isto fomos sempre muito leais e usámos sempre o substrato que vinha, portanto o solo que vinha de emergossolo, que era aquele microbioma que mais nos interessava estar a monitorizar. E, portanto, achamos que isto tem pernas para andar em continuidade como biofertilizante. Temos que terminar os ensaios porque ainda não sabemos bem qual é realmente o efeito da planta em si. Portanto, estamos a fazer os últimos ensaios e tivemos este percalço de chegarmos lá, fazermos uma amostragem e não termos qualquer tipo de manifestação de doença. Não sei se os esportes estavam viáveis, se não estavam. Por acaso essa amostragem foi no inverno, havia muita escorrência de águas no sítio onde nós estávamos a fazer a amostragem, mas muita coisa pode acontecer. É de referir que os resultados ainda são um bocadinho preliminares, são preliminares, obrigado pela palavra, porque eu entrei no projeto ano passado, ou melhor, no final do ano 2023, consegui dados de 2024, estamos agora a iniciar os tratamentos este ano. Portanto, isso ainda são realmente resultados bastante preliminares, mas já dá para termos aqui alguma ideia daquilo que poderá acontecer e da influência que as investantes as culturas de cobertura podem realmente ter nas investantes e com foco aqui nestas duas, que são bastante problemáticas, tanto no Oeste, principalmente na horticultura, como no Rio Batejo. Solano Negro, conseguimos verificar, sendo que esta parte... O azul é a testemunha. Espera lá. O azul é a testemunha, exatamente. Peço desculpa. Ou seja, na testemunha conseguimos verificar que há realmente uma maior quantidade de Solano Negro, enquanto que, ou melhor, o que se repete também aqui na Datura Stramonium, embora, lá está, mais uma vez, resultados de pouco tempo, temos aqui alguns registros que são um bocadinho limitantes desta expressão, mas que efetivamente conseguimos perceber que há aqui uma tendência de redução das investantes. Isto em suma, temos menos investantes das problemáticas, principalmente na parcela onde teve cultura de cobertura, quando comparada com a testemunha. Com a nossa testemunha, exatamente. Pois aqui... Que é o que nós desejamos. É de referir também que nós estamos aqui com duas linhas, estamos com análise de abundâncias in vivo e estamos com análise também de banco de sementes, e nós conseguimos verificar que mesmo no banco de sementes há aqui uma diferença bastante interessante. Com o decorrer do ensaio, mais uma vez, só um ano, 3 amostragens durante o ano, mas efetivamente verificamos este ensaio e com bastante interesse do ponto de vista científico e do ponto de vista técnico também. É uma hipótese e virmos por aqui também para ajudar no controle. Não acredito propriamente, pelo menos para já, e com as escolhas de espécies e com a possibilidade de instalação de espécies, que poderá eliminar completamente o uso de herbicidas, mas acredito que realmente este é o caminho. Okay? Exatamente. Temos aqui, para terem uma ideia, peço desculpa, este gráfico é referente à abundância total, a abundância média total por espécie, foram várias espécies inventariadas, e depois o último é então o banco de sementes. Então, temos aqui uma redução bastante interessante, de cerca de 150 germinados para 350 germinados, mais coisa menos coisa, em 1,2 litros de solo. Passando então para o macro, podemos verificar aqui uma diferença brutal, mais de 50, ou seja, mais de 100% na testemunha, mais do dobro. Portanto, é bastante interessante. Ok? Da minha parte, deu para ser suficiente.
digamos, a aveia é uma planta mais precoce, vem mais depressa, vai com isso estimular o trevo e os azevães a crescerem mais também, e há esta complementaridade da vantagem de termos uma cultura biodiversa. Se tivermos uma cultura em extremo, aquilo que nasce tudo e cresce tudo uniformemente na mesma velocidade, e portanto não há esta competição e este efeito positivo que se verifica aqui. Se nós viermos daqui a 15 dias, vamos ver já muito mais as leguminosas a acompanhar a aveia, vamos a ver a aveia ainda mais avançada, e por aí fora tudo atrás da competição pelo espaço e pela luz do sol. Entretanto, daquele lado, depois se quiserem dar, acho que é interessante dar uma voltinha por aquela parcela do terraneu, que é uma mistura que tem aquela composição mais vasta que eu vos disse há pouco, e para se perceberem bem das diferentes componentes que estão lá e que também estão a fazer o seu trabalho. Tendo várias brássicas, no caso daquela mistura, o objetivo é sempre o enterrar, o ser incorporado. O facto dela estar aqui, não que seja a utilização mais óbvia que se faz aqui em São João de Brito, que é fazer o corte, mas serve para quando cá vimos ver, podemos ver também outras soluções para que se possa escolher, porque isto falar de formas feitas da planta A, B ou C, que resultou num sítio e vamos usá-la agora chapa 5 em todo lado, como a empresa, pronto.